Beleza, deu certo. Começou a gravar aqui. Deixa eu voltar lá. A galera emenda. É, sexta-feira, e ainda mais que está remoto, né? Cai chuva, cai rede, cai comunicação, cai tudo. Mas tá bom. Pessoal, hoje a gente vai. Eu vou conversar com vocês sobre motores, tá? A gente vai ver um pouquinho. Não, a gente não vai aprofundar, a gente vai ver mais superficial, só para a gente entender o funcionamento, tá? E aí, na próxima aula, eu vou passar conteúdo sobre os tipos de acionamentos, tá? E a ideia é cobrir motor de corrente contínua, motor de corrente alternada, o básico do funcionamento, porque, querendo ou não, mesmo sendo na mecânica aí, o pessoal acaba se deparando com essa situação, né? Com o motor no dia a dia. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, deixa eu adicionar uma camada aqui. Vamos começar falando o que vem a ser o motor, né? Basicamente, né? Inicialmente. Então, o motor é basicamente um elemento que converte o quê? Energia elétrica em energia mecânica. Converte para energia mecânica. Então, é uma conversão de energia. E aí, essa energia você pode aplicar para várias funções, né? A mais básica delas poderia ser uma bomba, né? Uma bomba de água, alguma coisa assim. E o gerador já é o contrário, né? O gerador também é um conversor de energia, mas ele converte energia mecânica em elétrica. É o caso das hidrelétricas que a gente tem, as usinas térmicas, e por aí vai, né? Então, basicamente, ele faz uma conversão de energia, tá? E a gente vai começar vendo aqui motor de corrente contínua. Deixa eu pegar aqui, apagar essa informação. Deixa eu ver se ele está escrevendo por cima. Tá. Então, pessoal, o motor de corrente contínua, basicamente, ele é constituído de duas partes, tá? Ele é constituído de bobina de campo. Bobina de campo é a bobina que está no corpo, na carcaça do motor. Então, na carcaça do motor, ele tem alguns vãos em que a bobina de campo é posicionada, tá? E é composto também da bobina da armadura e comutador, tá? A bobina da armadura e o comutador, elas estão ligadas ao eixo do motor, tá? Isso no motor de corrente contínua. Então é chamado de bobina de armadura essa bobina que atravessa aqui o meio que está atravessando aqui o rotor. Tá? Você tem o rotor é formado por essas bobinas. Ele também tem o comutador. O comutador é essa parte amarela que tem aqui na ponta. O comutador ele tem a finalidade de interligar as bobinas de campo com as bobinas da armadura. Então é feita através do comutador, tá? Para que seja transmitida energia elétrica. Então no motor de corrente contínua, aqui no caso, aqui do lado está mostrando um dínamo, tá? Essa é a imagem de um dínamo, só que a ideia é a mesma, tá? Então acontece, imagina que aqui no lugar da lâmpada, você tem aqui uma fonte de tensão, tá? Você tem uma fonte de tensão contínua. E aí acontece, você tem aqui, ó, essa parte maior parecendo um anel, o comutador, tá? Essa parte quadradinha é a escova. A escova normalmente ela é de carvão, tá?
E a finalidade da escova é fazer com que a energia elétrica da fonte de tensão, que que vai substituir a lâmpada, ela venha aqui para as bobinas de campo, tá? Então você tem a tensão aplicada sobre as bobinas de campo. E também você vai ter tensão aplicada aqui sobre as bobinas de armadura, tá? Então, o que acontece? Quando você passa, né, quando você coloca aqui uma fonte de tensão, a tendência é que vai circular uma corrente elétrica, tanto na bobina de campo, como também vai circular uma corrente elétrica aqui na bobina de armadura, tá? Então, assim, a bobina de campo, ela vai estar com uma corrente, ele vai estar com corrente contínua o tempo todo, tá? Então, o tempo todo, a corrente aqui na armadura, ela vai estar sempre circulando no mesmo sentido, tá? Mas, aqui no rotor, onde você tem a bobina de armadura, não. Por quê? Né? Vocês percebem aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Tá? Então acontece aqui, ó. Você vê que tem uma repartição aqui no meio. Está cortado, ou seja, a parte de baixo do comutador ela é separada da parte de cima, tá? Então, vamos supor que o rotor está nessa posição. Aqui, essa parte aqui está representando a bobina, né? E aí acontece, quando o comutador está nessa posição, a corrente elétrica vem e circula nesse sentido, tá? Só que depois acontece, ele vai girar e aí a corrente elétrica continua no comutador, continua vindo no mesmo sentido. Só que daí acontece, essa parte de baixo, ela vai estar em cima e aí a corrente vai circular por ele, tá? Então, a bobina da armadura vai ter um campo magnético girante. Vai ter um campo magnético que vai estar alternando. E o funcionamento dos motores, independente seja corrente contínua ou corrente alternada, é devido à interação do campo magnético. Porque quando você atravessa uma corrente elétrica sobre um grupo de bobinas, vai surgir um campo magnético, tá? E aí, quando você circula aqui no caso desse motor, você está circulando uma corrente aqui na armadura, vai surgir um campo elétrico aqui também. Só que a tendência é que esse campo elétrico ele seja oposto ao que está acontecendo aqui em cima. Então, é como se fosse dado um impulso, né? Fosse dado um impulso. Então, imagina o seguinte, primeira situação, né? Imagina que aqui a gente tem um polo positivo, né? Polo positivo. E aqui em cima forma também um polo positivo. O que vai acontecer? A tendência, quando você tenta unir polo positivo de um ímã com polo positivo de outro ímã, o que vai acontecer? Eles não se unem, né? Eles se desviam, né? Eles não permitem essa união. Então aqui é a mesma coisa. Então ele vai forçar a fazer rodar o rotor daqui. E assim, mesmo que aqui em cima sempre esteja um campo magnético contínuo aqui em cima no estator, tá? O campo magnético aqui da armadura, aqui do meio, vai estar sempre mudando, devido a essa característica aqui que o comutador também gira, né? Ele gira junto com a estrutura ali, tá? Aqui está mostrando o funcionamento de um dínamo, mas é o mesmo de um motor de corrente contínua. Então aqui ele está mostrando o quê? Tá? Ele está mostrando aqui a parede. Você vê essa parte amarela aqui de um lado. Toda essa parte aqui, ó, não sei se eu vou conseguir pegar. Ó. Toda essa parte aqui é como se fosse um lado do estator, tá? E essa parte amarela que também desce para baixo aqui é outra parte do estator. Então elas são separadas, tá? Imagina você pegar
aqueles motorzinho pequeno que tem os ímãs grudados na parede, é algo semelhante àquilo, tá? Só que com bobinas com fios de cobre aqui no meio, representado por essas barras amarelas, tá? Aqui ele está demonstrando a escova, aqui o comutador, tá? Aqui, deixa eu baixar um pouco a imagem. Aqui ele está mostrando um rolamento que dá apoio ao eixo, tá? Mostrando a carcaça externa, tá? Aqui ele mostra uma ventoinha, essa parte é uma ventoinha para retirar o calor. Então, assim, basicamente é isso, tá? Deixa eu pegar aqui. E aqui é um modo simplificado, tá? Aquilo que tem ali no motor, aqui está sendo mostrado de modo simplificado. Bobina de campo, que tá junto à carcaça, tá, do motor, a parte mais externa do motor. E a bobina da armadura, no caso do motor de corrente contínua, que está... E o comutador também, né, que é aquela parte que eu mostrei, que está ligado ao eixo, tá? Ao eixo do motor. E as escovas elas desgastam, né? No caso, elas que permitem a ligação entre bobina de campo e bobina de armadura, elas acabam desgastando, com o tempo você tem que fazer substituição delas, tá? Beleza. Então, como que é feito o controle do motor de corrente contínua, tá? A questão da velocidade dela. Então, acontece, ó, aqui você pode ligar de duas formas o motor, né? Tanto a bobina... Deixa eu pegar aqui que tá... Deixa eu puxar aqui para o lado. Beleza. Então você pode ligar a bobina de campo, tá? E a da armadura. Você pode ligá-las em paralelo, que é o primeiro caso, tá? Ou você pode conectá-las em série, que é o segundo caso aqui, tá? E aqui, pessoal, está sendo utilizado um reostato para fazer o controle. Controle do quê? Da velocidade do motor, tá? Então, quando o reostato é uma resistência variável, tá? Então, o que acontece no reostato? Ele tem, vamos falar aqui, o lado A, o lado B, e aqui ele tem um contato móvel, que é o C. Então, se esse contato C está aqui perto do lado B, e você medir a resistência entre B e C, a resistência vai ser 0 ohms. Agora, se você mede, se esse contato C está aqui todo do lado B, e você mede esse C em relação a A resistência é a mesma entre A e B, é a resistência total, tá? Então, conforme você varia a posição desse contato móvel, você consegue variar a resistência. E aí acontece, tanto na ligação em paralelo, que é esse caso, como em série, quando esse contato aqui ele está posicionado nesse extremo, o reostato aqui ele não está interferindo, tá? E nessa situação que você vai ter aqui a corrente máxima, tá? Quando você tem corrente máxima no motor de corrente contínua, a velocidade ela vai ser a mínima, tá? Só que o torque, a força que você tem no motor, vai ser a máxima, torque máximo. Então, e aí conforme você vai aumentando
essa resistência do reostato, você vai aumentando a velocidade, você vai chegando na velocidade máxima, só que o torque vai indo para o mínimo. Tá? Então acaba variando. Tudo isso por causa do controle de corrente. Então, quando você tem corrente máxima, você tem o máximo torque, só que ele tem a menor velocidade, porque o campo magnético da bobina de campo vai ser muito intenso. O campo magnético aqui gerado vai ser muito intenso, então vai fazer com que o rotor aqui ele gire mais lento. Tá? Aqui tem a imagem aqui do N aqui mostrando a rotação do rotor. Tá? E aqui é a mesma coisa. Se você tira aqui o reostato, coloca esse cara aqui, né, você vai ter a máxima corrente possível aqui para esse circuito. Tá? Um detalhe é que quando você liga a bobina de campo em paralelo com a bobina de armadura, você tem que tomar o cuidado de, se está em funcionamento, se está rodando o rotor, você não retirar a bobina de campo, não desligar uma das pontas, porque você corre o risco de danificar o seu motor, porque ele vai tender a passar da velocidade máxima. Tá? Isso pode acabar danificando. Tá? Beleza. Quando você também tem um caso, pessoal, de você controlar a velocidade do motor, no caso aí de corrente contínua, tá? Motor CC, variando também a tensão. Por quê? Porque se você tem a tensão máxima, você vai ter o quê? Você vai ter a corrente máxima também. Tá? Então, na corrente máxima, você teria maior torque. Né? E a tensão mínima, você vai ter a corrente mínima. Tá? Então, você teria um ganho aqui na velocidade de rotação. Tá? Deixa eu ver aqui. O próximo já é corrente alternada. Pessoal, em relação ao motor CC tranquilo, essa ligação, pessoal, eu acabei esquecendo de falar. Tá? Quando você tem esse tipo de conexão, tá? Da bobina de campo com a bobina de armadura, também é conhecido como um motor universal. E aí você tanto pode utilizar como um motor CC, ligar em tensão contínua, como você pode ligar em tensão alternada também. Tá? Então essa configuração é a configuração do motor universal também. Boa noite, Gabriel, Benedito. Pessoal, por enquanto, tranquilo até agora? Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, motor de corrente alternada, tá? Motor de corrente alternada, a gente tem dois tipos de motores. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu pegar aqui, vou criar. Beleza. A gente tem, quando a gente vai trabalhar com motor de corrente alternada, tá? A gente tem motores síncronos, tá? Motores síncronos e motores assíncronos, tá? Existem algumas pequenas diferenças na construção, tá? O motores síncronos, pessoal, o que acontece?
quando você trabalha com corrente alternada, você tem lá, por exemplo, né, você tem a sua bobina de campo lá, a bobina do estator, tá? Quando você aplica tensão CA, né, tensão alternada, o que vai acontecer? Hora aqui vai estar positivo, hora aqui vai estar negativo. E depois isso se inverte. Aí aqui passa a ser negativo, depois aqui embaixo positivo. E assim fica, tá? Então, o tempo todo, na tensão alternada, você tem mudança da polaridade sobre a bobina de campo, tá? E a bobina de campo é o quê? É a que está aqui próxima à carcaça do motor, tá? Então, acontece, nos motores síncronos, você faz utilização de comutador e também de escovas, tá? Para que a bobina aqui do rotor, tem uma bobina aqui, ela seja alimentada. Quando você faz isso, você consegue com que o giro aqui do rotor acompanhe o giro do campo magnético do estator, tá? No estator, as bobinas não giram, elas ficam estáticas, mas o campo magnético ele gira. E aí, devido a essa alimentação que você tem nas bobinas do rotor, que estão grudadas aqui ao eixo, elas conseguem acompanhar a velocidade de rotação do seu campo magnético. Então, não existe uma defasagem aqui entre o campo magnético girante do estator e o campo também magnético girante do rotor. Eles estão girando juntos, tá? Ou quando você utiliza também, em vez de você utilizar bobinas no rotor, que é a parte que está ligada ao eixo, você utilizar ímãs permanentes, tá? Se você utilizar ímã permanente aqui, ele também é um motor síncrono, tá? Que consegue acompanhar esse campo magnético girante que está no estator, tudo bem? Só que, assim, esse motor, ele é construtivamente mais caro, tá? Do que o assíncrono. Já o motor síncrono, pessoal, o assíncrono é o mais utilizado, tá? Dentro das indústrias devido ao seu baixo custo. O que acontece? Em vez de você ter comutador ligado aqui ao eixo e você ter bobinas, tá? Você tem essas placas metálicas aqui que estão meio de lado e elas estão curto-circuitadas. Então você vê que aqui, né, tem essa parte de baixo e a mesma que está aqui em cima com essas aletas, elas criam um curto-circuito, tá? Aqui você vê que tem um pequeno espaço vazio aqui, ó, né? Tem essa parte branca, tem um espaço vazio. Então elas estão curto-circuitadas onde? Nas pontas, tá? Está curto-circuitada aqui. Então são várias plaquinhas metálicas que estão curto-circuitadas nas pontas, tá? E aí acontece, você entra com alimentação, tem a caixa de ligação aqui. Você entrou com alimentação, você alimenta quem? O estator. Você alimenta as bobinas que estão no estator, que estão na parede aqui do motor. O que vai acontecer? Vai gerar também esse campo magnético girante, tá? Só que esse campo magnético girante vai induzir também aqui no rotor uma corrente elétrica, tá? Então, quando induzir essa corrente elétrica, também vai criar um campo magnético aqui no rotor. Só que na hora que ele faz o giro, ele não consegue acompanhar. Quando o rotor faz o giro, ele está sempre um pouco atrasado em relação a esse campo magnético que está no estator girando, tá? Essa diferença entre
vamos falar assim, essa diferença na rotação entre o campo magnético, tá, do estator e do rotor é chamado de escorregamento, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Então, esse S aqui, pessoal, ele está representando o escorregamento. Aqui no caso é percentual por causa da multiplicação com 100. Então, o NS é a rotação síncrona. Qual seria a rotação síncrona desse motor? Tá? Qual seria a rotação síncrona desse motor? E aí, menos a rotação real. Tá? Então, essa diferença entre a rotação síncrona e a real, dividido pela rotação síncrona, aqui te dá o escorregamento. Tá? Porque a NS sempre vai ser maior do que o N. A rotação síncrona sempre vai ser maior do que a rotação assíncrona. Tá? Essa rotação, pessoal, de um motor CA, a gente pode determiná-la através dessa formulinha. Tá? Então aqui eu tenho 120 vezes a minha frequência da rede de alimentação, dividido pela quantidade de polos. Que polos que é esse? Polos magnéticos, tá? Então, vamos supor aqui, ó, você tem... Eu acho que eu tenho essa imagem depois eu mostro. Vamos falar que seu rotor está aqui, tá? Esse é o seu rotor aqui no meio. Deixa eu criar aqui. Então acontece, vamos supor que você tem esse conjunto de bobinas, tá? Aqui, ó, vamos falar que você joga alimentação aqui. Vamos jogar a alimentação aqui, ó. Você joga a tensão aqui, né? Vamos jogar aqui que é tensão L, tensão S. E aí acontece, se você jogou tensão aqui, o que vai acontecer? Vai gerar um polo magnético. Vamos supor que aqui do lado de cima fica positivo, aqui embaixo fica negativo. Tá? Então eu tenho aqui dois polos. Tá? E aí se eu alimento também essa bobina que está aqui do lado, e aí aqui desse lado gera positivo e aqui negativo, eu tenho o quê? Mais dois polos. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, eu tenho 4 polos magnéticos. Tá? Então, esse número de polos magnéticos é o que a máquina consegue gerar. A geração da quantidade de polos magnéticos, pessoal, vai depender da distribuição física realmente de como que essas bobinas elas estão distribuídas no estator. Então, normalmente, pessoal, vamos pegar o mais básico. Normalmente o motor... Vamos pegar um motor trifásico, tá? O motor trifásico, normalmente, no mínimo, ele tem 3 bobinas, tá? Ele tem 3 bobinas ali. Então, acontece, essas 3 bobinas, elas vão estar distribuídas no corpo do estator, tá? Elas vão estar distribuídas aqui no corpo do estator. Então, conforme a distribuição que você tem aqui, vai ser determinante também para a quantidade de polos. Então, existe uma defasagem aqui em ângulo, tá? De uma bobina para outra, até mesmo por causa da geração dos polos magnéticos para fazer o seu motor girar. Tá? Aqui embaixo ele dá então assim, com essa formulinha aqui, se você tem a quantidade de polos magnéticos, se você tem a frequência, tá? Então você utiliza essa fórmula, você sabe qual que vai ser a velocidade síncrona do motor. Tá? Aqui tem um exemplo, ó. Um motor de indução de 5 cavalos, 4 polos, alimentado numa rede 220-380 em 60 Hz. Calcule a velocidade do motor a plena carga. Aqui ele já te deu o escorregamento, ó. Escorregamento de 5%. Tá?
Então ele te deu já esse S, tá? Então aqui, ó, aplicando a primeira formulinha, eu já tenho a frequência, eu tenho a quantidade de polos e eu acho a velocidade síncrona, 1.800 rotações por minuto, tá? Agora, qual que vai ser a rotação real? Se ele já me deu escorregamento, tá? É só eu pegar essa fórmula e manipulá-la. Eu quero achar o quem? No caso aqui, ele está querendo achar a velocidade do motor real, que seria aqui quem? O N, tá? Esse N. Então, vou isolar. Esse N que está dividindo, vou passar para o lado de lá multiplicando, vai ficar S vezes NS. Esse N que está aqui subtraindo um N, vai passar para o outro lado, como ele é positivo, ele vai passar negativo. Vai ficar menos NS. E aí, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a N, tá? Então, só que aqui N negativo. Então, se você multiplicar tudo por menos 1, você vai obter N é igual a NS menos S vezes NS, tá? E aí ele substituiu aqui, ó, ele fez esse isolamento. O que acontece? Como eu tenho NS aqui multiplicando isolado e também multiplicando S, se eu isolar ele, eu posso isolá-lo. Então fica... se eu voltar a multiplicar, eu volto à condição anterior, né, que estava aqui atrás. E aí ele substituiu os valores. Eu já tinha a rotação total, rotação por minuto, que era 1.800. O escorregamento é da fórmula que ele me deu. Então a rotação que ele vai alcançar, no caso, seria 1.710 rotações por minuto, devido a esse escorregamento de 5%. Tá? Beleza? É bastante informação, né? Vamos lá. Motor monofásico, pessoal, CA, tá? O que acontece? Ele vai ter um enrolamento de trabalho, tá? E normalmente ele tem um enrolamento auxiliar. Se for máquina de pequeno porte, não tem capacitor. Se for motor de pequeno porte, que não tenha carga sobre ele, não precisa do capacitor, tá? Agora, se tem uma carga mais elevada, normalmente se utiliza no enrolamento auxiliar um capacitor junto com o enrolamento auxiliar, tá? E qual que é a finalidade desses enrolamentos, tá? No caso, se você tem um motor monofásico e ele é assíncrono, né? Então significa que o rotor, eletricamente, ele está isolado dos enrolamentos de trabalho que está na carcaça e do auxiliar que também está na carcaça. Então tem que acontecer uma indução, tá? Mas o que acontece? Se eu tiver somente o enrolamento de trabalho, deixa eu ver se eu tenho outra imagem aqui. Essa daqui, deixa eu dar um zoom. Então acontece, pessoal. Se eu tivesse somente, tá, o enrolamento de trabalho, que é esse verdinho, tá? Pode eu ter positivo aqui e negativo aqui, tá? Como polo magnético. Só que daí acontece, ia induzir também um polo negativo aqui e um polo positivo aqui. Então, assim, a tendência é que o rotor fosse atraído por esse polo positivo, que gerasse o polo negativo, e aqui atraído pelo negativo aqui que foi gerado, aqui nessas bobinas verdes. Então acontece, o motor, a tendência é que ele não ia sair do lugar, tá? E aí quando você coloca essa bobina, o que acontece? O rotor vai ser influenciado pelo positivo e negativo que você gerou aqui, mas também, por exemplo, pelo positivo e negativo que você gerou aqui embaixo.
Então, ele tende a fazer um giro, tá? E o que acontece? Quando você coloca o capacitor, pessoal, existe uma defasagem. O que significa isso? Vamos pegar aqui, ó, e supor que você está aplicando uma tensão alternada. A tensão alternada, ela tem um momento que ela vai aumentando, depois ela vai diminuindo, tá? E depois, aí ela inverte, né? Quando ela chega aqui próximo a zero, ela inverte. Ou seja, olha, eu estava com positivo aqui, foi aumentando esse positivo, foi aumentando, depois foi diminuindo de novo. Tá? Foi diminuindo. Foi diminuindo e quando chegou a zero, ele passou a ser negativo aqui. E esse negativo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Só que depois ele vai voltando para zero também e esse negativo vai diminuindo. Então, enquanto um lado está aumentando positivo, do outro lado tá aumentando negativo. Tá? E quando inverte é o contrário, a mesma coisa. Tá? Então, ou seja, essa diferença de tensão ela é variante. Você está variando. Perceba aqui ó, que a alimentação das bobinas está acontecendo pelo mesmo ponto. Então, você está colocando a tua fonte de tensão alternada aqui nesse ponto. Tá? Então, acontece. Essas bobinas, o formato de onda e o tempo da onda, elas estão sendo geradas ao mesmo tempo. Tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar verde. Então aqui ó, o verde está sendo gerado junto. Tá? E se ela está gerando esse sinal verde junto, que é o sinal verde que eu coloquei para representar dessa bobina vermelha, só para confundir vocês, né? Para que o rotor comece a girar, vai dar mais trabalho, tá? Então, quando você coloca um capacitor, o capacitor ele desloca, tá? Ele realiza um deslocamento. Então, vamos desenhar aqui. Você tem esse formato de onda, e aí, devido à presença do capacitor, agora eu não vou me lembrar de cabeça se é para trás ou para frente, ele dá uma deslocada, tá? Então, quando aqui está no mínimo, devido ao capacitor, lá está no máximo, tá? E o que isso tem de efeito? Tá? Qual que é o efeito disso? Tá? O efeito é o seguinte. Imagina que aqui está positivo. Né? Deixa eu mudar de cor aqui. Aqui está bem positivo. Vamos falar assim. Não. Vamos pegar esse ponto aqui. Ó. Vamos pegar esse ponto aqui. Ó. Nesse ponto está próximo à linha de zero. Então significa que não tem muita força. Só que aqui está no positivo total. Aqui está muito forte. Então o rotor vai tender a vir para cá. Ó. Tá? Aí acontece, depois nesse ponto aqui, ó, o verde aqui, vamos supor aqui que ele foi para zero. Então aqui a tensão desapareceu. Só que aí aconteceu, aqui foi no máximo. Então aqui ó, o positivo está muito forte. E aqui enfraqueceu. E a tendência é que o motor continue a girar. Então, ou seja, esse deslocamento de fase causado por causa desse capacitor, tá? Ajuda o rotor começar a girar, por causa que tipo assim, não vai estar positivo forte aqui, junto com positivo forte aqui. Então essa diferença vai ajudar o rotor a girar mais fácil, tá? É isso. Então isso é chamado conjugado, tá? O capacitor acaba ajudando nesse o que a gente chama de conjugado. E aqui está a estrutura do motor monofásico. Né? Ele tem aqui o condensador que ele está chamando aqui é o capacitor que está aqui armazenado. Aqui você tem o estator, onde estão as bobinas, o rotor, no caso gaiola de esquilo,
que é esse rotor curto-circuitado, um ventilador para dissipar o calor que é gerado, e aqui o eixo, tá? Acho que aqui em cima eu falo sobre o enrolamento, pessoal, auxiliar, tá? Você vê que tem uma chave centrífuga aqui. Então, normalmente, quando chega próximo a 70% de rotação, essa chave abre, tá? Ela não pode, o enrolamento auxiliar só está ali para fazer a partida do motor realmente, e depois ela é desligada, tá? Ela não pode ficar ligada por muito tempo, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui está mostrando o seguinte: quando você tem um motor monofásico e você vai ligar ele ou em 220 ou em 110. Então ele está mostrando aqui dois enrolamentos de trabalho, tá? E aqui é o enrolamento auxiliar, tá? Então quando é 220 você pega e liga, ligando eles em série, tá? Você vê que tá uma ligação em série. O 2 está ligado com 3. E quando você liga em 127, você pode ligar os enrolamentos de trabalho em paralelo, tá? Esses enrolamentos de trabalho, internamente, eles ficam numa distância de 90 graus, um do outro lá. Para você inverter o sentido de rotação, pessoal, do motor monofásico, basta você pegar aqui os terminais 5 e 6 e inverter. Então, o 6 você manda para cima, o 5 você manda para baixo. Só invertendo um enrolamento auxiliar ali, você já consegue mudar o sentido de rotação do seu motor monofásico, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Beleza. Deixa eu ver. Aqui eu já mostrei. Aqui também já. Beleza, aqui está mostrando o motor trifásico. Deixa eu pegar aqui. Motor trifásico, pessoal, normalmente, deixa eu pegar aqui, assim, normalmente na caixa de ligação, tá? Você vai ter 6 fios disponíveis, tá? No caso aqui tá bonitinho, tá tudo identificado. Então aqui, o que acontece aqui na caixa de ligação, tá? O 1, o 2 é a mesma bobina, tá até representado aqui pela vermelhinha, né? W2 e W1 também é a mesma bobina. E V1, V2 é outra bobina, tá? Então o motor trifásico, pessoal, que vai, no caso o motor monofásico, você usa uma única tensão e neutro, ou se não, no caso, duas tensões, né? O motor trifásico, você tem que usar 3 fases no caso, tá? E aí, se caso você tiver uma diferença entre duas fases, você pega essa fase, mede com um multímetro, a diferença de tensão entre essa fase e essa for 380 volts, você tem que fazer a ligação que a gente chama de estrela. Isso, de estrela, que está representada aqui, tá? Aqui está mostrando de uma forma, no caso aqui ó, você vê que a W2, U2 e V2 está tudo jampeado. O outro desenho que tem desse formato estrela é esse daqui, ó. Você tem um ponto central e aí você tem as bobinas, tá?
caso a sua diferença de potencial seja 380 entre uma fase e outra, tá? Você faz essa ligação. Caso sua ligação seja 220, a gente faz a ligação triângulo, que é essa que está mostrando aqui, tá? Normalmente, na placa de identificação do motor, ele já traz quais são os fios que tem que ser ligado, tá? Então aqui, ó, liga um com W2, você vê aqui que tem um jumper, liga V1 com U2, tem outro jumper daqui, e W1 com V2, você vê o outro jumper aqui. No caso, é chamado estrela porque ele vai ter esse formato. Opa! Esse vai ter esse formato, né? De um triângulo, né? Na verdade. Tá? E aí a alimentação vem aqui nas pontas. As fases vêm aqui nas pontas. Tá? Então, ligação triângulo. Aqui do lado está mostrando como que esse motor é constituído. Tá? Então, caixa de ligação, o eixo do motor. Aqui você vê a chaveta para conexão na máquina, a bomba, ou o que você tiver aí. Aqui na parte de trás tem um ventilador. A carcaça, que é essa parte mais externa. O rotor que está aqui no centro, com esse rotor do tipo gaiola de esquilo, né, curto-circuitado. E é isso. Tá? Para você inverter o sentido de rotação no motor trifásico, é só você inverter onde você está ligando as fases. Tá? Então, por exemplo, você está ligando o L1 aqui, L2 aqui e L3 aqui. E vamos supor que aqui ele está rodando para a direita. Se você quer que ele roda para a esquerda, você vai inverter duas fases. Não importa qual seja. Por exemplo, eu quero inverter L2 com L3. Então você vai jogar o L3 aqui no meio e L2 aqui na ponta. Pronto. Ele já vai, quando você acionar de novo, ele vai rodar no outro sentido, tá? Para o outro lado. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. O motor de tensão alternada, pessoal, a velocidade dele, tá? Ela depende da frequência, tá? Por isso que a gente utiliza muito inversor de frequência. O que acontece? A velocidade ela depende da frequência. Então, quando você tem 60 Hz, que normalmente é a frequência que a gente utiliza na nossa rede, o motor vai ter uma velocidade máxima, tá? E aí, conforme você vai diminuindo essa frequência, ele vai diminuindo também sua velocidade, tá? Um detalhe, pessoal, quando você utiliza motores para fazer controle, tá? Vamos supor que você tem um tanque e você tem uma bomba, tá? Você tem uma bomba. Você quer controlar a altura desse reservatório, vamos supor, né? E aí você vai manipular a velocidade desse motor, tá? Se eu não estou enganado, pessoal, é recomendado que a velocidade mínima não seja inferior a 70%, tá? Eu tenho que dar uma estudada, mas não me lembro se era 70 ou 75. Então a velocidade mínima não pode ser menor que 70. Então o ideal seria isso, tá? O ideal é que a velocidade do motor que está sendo aplicada aqui para controlar, por exemplo, a altura desse tanque, conforme você varia a velocidade, você varia a quantidade de líquido que você tira, não fosse menor do que 70%, tá? Na indústria que eu trabalhava, eu acho que chegava até os 50%. Os caras já deixavam travado isso no inversor de frequência, tá?
mas não era o ideal. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Beleza. Essa parte que eu já tinha explicado, né? Ligação em delta, que é a ligação em triângulo aqui. Quando você tem entre duas fases, você tem 220 volts. Aí você medir entre fase neutro, dá 127. E aí ligar a estrela, quando você tem entre fases 380 volts e fase e terra, você vai ter 220. Fase neutra, você vai ter 220 volts. Tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, pessoal. Eu acho que não. Acho que é só. É isso mesmo. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Eu vou passar como atividade para vocês, tá? Pesquisar depois na internet aí, fazer partida direta de motor, tá? Motor trifásico. Aí vocês vão desenvolver essa partida direta num programinha chamado Simulcad. Deixa eu abrir aqui para vocês. Coan. Esse daqui, ó. Cadecimo. Esse programa eu vou lá no Moodle agora não tem nada, mas eu vou editar o Moodle ainda. A aula de hoje não tá lá no Moodle, tá? Mas eu vou disponibilizar o link desse programinha para vocês. Ele é meio chatinho na hora de simulação, muitas vezes eu faço e ele simplesmente não roda porque aparentemente está faltando algum fio. Aqui, ó, digite a senha 4962, já está aparecendo aqui na tela. Então digito 4962, essa senha aqui que está mostrando, tá? Dou um OK e beleza. Então aqui, pessoal, ele tem uma pequena biblioteca, tá? De motores, ó. Você pode escolher motores, tá? No caso aqui, motor quando está disponibilizado 3 fios, motor quando está disponibilizado 6 fios, tá? No caso, vocês vão fazer com esse básico aqui, com 3 fios somente, que é esse primeiro, tá? Então aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Esse programa ele é gratuito, tá? Você vê que aqui em cima ó, tem uma pequena biblioteca. Ele tem parte pneumática, tem parte de CLP também, tá? Mas a gente vai trabalhar nele aqui essa parte aqui, tá? Desses elementos. Então, o primeiro elemento são as fontes de tensão, tá? Segundo elemento é de proteção. Terceiro, se não me engano, é proteção também. Esse daqui são os contatores. Esse daqui são os motores. Aqui eu não lembro. Aqui você vê chavinha, né? Botoeira. Aqui, se eu não me engano, são relés de temporização, tá? Aqui são relés para acionamento. Eu acho que aqui dentro tem solenoide também. Esse símbolo aqui está mais ligado com sensores, né? Esse símbolo aqui está ligado com sensores. Então, vários sensores aqui, tá? Aqui os relés, você tem o formato relé básico. Você tem a válvula solenoide, você tem temporizadores, ó. Tá? Você tem contador aqui também. Deixa eu me lembrar onde que é o contador. Esse daqui, se eu não me engano, é o relé de sobrecarga. Eu já passei, né, relé de sobrecarga para vocês. Não.
Deixa eu ver se está aqui em cima. Onde que estava o contato relé de sobrecarga? Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu trazer para a tela. Eu acho que é esse símbolo aqui. Deixa eu dar um zoom. É. Deixa eu voltar para mim ver onde que estava. Aqui em botões, esse símbolo de botões. Nesse símbolo de botões, esse último grupo aqui é de relé de sobrecarga. Tá? Então, assim, ele tem uma biblioteca aqui que você pode utilizar para estar fazendo seus circuitinhos. Fazer o circuito, como fala? O circuito de acionamento de vocês. Tá? Então, esse programa aqui é que vocês vão desenhar, vocês vão pesquisar no Google como que faz o acionamento de um motor, partida direta de motor trifásico, tá? Motor simples, só com 3 fios. E aí vocês vão utilizar esse programa para fazer o desenho, tá? A parte de simulação, ele é um pouco chato, tá? Porque se, por exemplo, se ele vê que faltou algum fio, ele não permite que seja acionado o dispositivo. Vou fazer um circuitinho simples, vamos ver se vai dar certo para vocês aqui. Vou usar um botão simples. Tá? Aqui na fonte eu vou pegar o N. Beleza. Normalmente eu venho aqui em configuração, venho em arquivo, configuração e deixo toda essa parte aqui de baixo selecionada, tá? E também aqui eu deixo em A3, por quê? Para você ter um espaço maior de trabalho, a sua folha de trabalho aqui, tá? Então tá lá em arquivo, configuração. Beleza, agora eu vou apertar esse fio aqui, ó, esse último são os fios, tá? Eu acho que eu vou ter que gravar um conteúdo mais calmo sobre isso. Aqui são os fios de ligação, tá? Essa parte aqui você tem fio simples, tá? Fio de neutro, fio de terra, fio de fase para outras cores. Você tem ponto de ligação, caso você precise identificar uma conexão. Tem para sistema trifásico, tá? Sistema trifásico. Quando o sistema trifásico está de lado, tá? Esse daqui eu não me lembro. Aqui são bornes, tá? Se eu não me engano, são bornes de conexão. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro fio aqui para fazer a conexão. Então, vem aqui em cima, aperto o botão, arrasto até embaixo e faço a ligação, tá? Ele é chatinho que às vezes ele não identifica que eu fiz a ligação. Vamos ver se ele vai identificar dessa vez. Então, assim, se importa em conseguir fazer o desenho para me entregar, tá? A questão de simulação aí, não esquenta a cabeça se não der certo. Deixa eu ver se vai dar certo. Ah, funcionou. Mas tem hora que ele não identifica que está conectado os fios e dá pau, tá? Mas só para desenhar dá para utilizar ele. Então, eu vou deixar só como uma tarefa, tá? Eu vou passar esse programa para vocês depois. Para que vocês consigam fazer essa atividade, vou deixar lá no Moodle esse programa. Tem que abaixar, Thiago. Eu vou ter que deixar o link para vocês abaixarem ele. Professor? Tá me ouvindo? Sim. É uma partida direta. Você quer uma partida direta ou uma estrela triângulo? Não sei. Uma partida direta. A próxima aula eu vou falar sobre as outras partidas. Estrela triângulo, com reversão, quando você usa autotrafo, tá? Vou comentar. Não, beleza. A próxima aula vai ser um conteúdo gravado e eu vou explicar o motivo dos outros tipos de acionamento que existem, tá? Beleza, então. Falou. Tchau, tchau. Obrigado. Opa! Ok, pessoal? Então, vou deixar o link para baixar o programa depois. Não tem nada no Moodle agora, eu vou deixar depois.
E aí vocês tentem fazer lá uma partida direta, tá? Não se preocupem se a simulação não rodar, porque esse programinha aí, às vezes ele dá uns pauzinhos mesmo, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação a motores, corrente contínua, corrente alternada? Eu esqueci de falar, mas monofásico você usa somente uma fase ou no máximo duas, tá? E o trifásico você usa 3 fases. Não sei se eu acabei comentando. Acho que é só. Beleza. Beleza, Thiago. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Boa semana, bom final de semana. E até a próxima.